Olá, a questão é sobre funções inversas. Vamos a ela. Determine a inversa da função y igual a raiz quadrada de x, ache os pontos de interseção e faça o gráfico. Então a questão está nos pedindo três coisas: a inversa, os pontos de interseção e o gráfico. Vamos lá então. Como é que eu encontro a equação da inversa de y igual a raiz quadrada de x? Vamos lá, vamos lembrar então como é que é feito. Existe uma regra prática que é a seguinte: você pega a função y igual a raiz quadrada de x, aí você troca x com y, então vai ficar assim, ó, y igual a raiz, troca x com y, então você vai ter x é igual a raiz quadrada de y. Agora você isola y. Então veja bem, como é que você vai isolar y aqui? Se x é a raiz quadrada de y é igual a x ao quadrado, operações inversas. Então y é igual a x ao quadrado. Essa aqui é o que? É uma função quadrática, né? Cujo vértice está na origem, certo? Então, y igual a x ao quadrado é a inversa de y igual a raiz de x e uma é inversa da outra. Encontrar os pontos de interseção. Como é que nós podemos fazer isto? Para encontrar os pontos de interseção, a gente iguala os valores de y. Então, veja bem, se y é igual a raiz quadrada de x e se y é igual a x ao quadrado, então vou escrever que raiz de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, raiz de x é igual a x ao quadrado. Veja lá então, como é que nós podemos então resolver esta equação? Você eleva ao quadrado o primeiro membro para eliminar o radical, mas tem que elevar ao quadrado o segundo membro, não é? A equação é uma balança de dois pratos. A operação que você faz no primeiro membro tem que ser feita no segundo, para que ela continue verdadeira. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é o que? É x, confere? Igual x elevado à quarta potência, certo? Então, nós vamos ter aí a seguinte equação: x à quarta menos x igual a zero. Não é verdade? Ó? X à quarta menos x igual a zero. Como resolver essa equação? Coloca x em evidência. X à quarta dividido por x é x ao cubo, menos x dividido por x é 1. Isso é igual a zero. Agora veja bem, aqui eu tenho um produto com dois fatores. Para que esse produto dê zero, ou o fator x é zero, ou o fator x ao cubo menos 1 é zero, ou ambos são iguais a zero, porque 0 vezes 0 é zero. Então, uma raiz nós já temos, é zero, não é verdade? E aqui eu vou igualar a zero também, então vai ficar assim, ó, x ao cubo menos 1 igual a zero. Passando 1 para o segundo membro, nós vamos ter x ao cubo igual a 1, não é isto? Qual é o número real que elevado ao cubo dá 1? Esse número é qual? É 1, não é isto? Então veja o seguinte, essa equação aqui, ó, x ao cubo menos 1, e o outro valor de x? O outro valor de x é zero, né? Que nós acabamos de achar aqui, ó, x igual a zero, né? Então quais são os pontos de interseção? Nós temos os pontos 0, 0 e 1 e 1. Esses são os pontos de interseção das duas curvas. Veja aqui um detalhe: a equação x ao cubo igual a 1, existem três números complexos que elevados ao cubo dá 1. Desses três complexos, um desses três complexos é o próprio 1, que é um número real. Tá lembrado? Todo número real é complexo.
E os outros dois complexos, as outras duas raízes complexas, são duas raízes imaginárias. Aquela que tem a unidade imaginária aí, correto? Então está aí a equação da inversa, estão aí os pontos de interseção, agora o gráfico. A função y igual a x ao quadrado é aquela parábola em que o vértice está na origem, né? Ó, exatamente no zero. Onde é que está o ponto 1 e 1? Pode ser por aqui, não pode? 1 e 1. Ó, 0, 0, 1, 1. E a outra curva? Aqui é a parábola. E a curva y igual a raiz quadrada de x? Ah, então peraí. Vamos explicar melhor. Y igual a raiz quadrada de x. Raiz quadrada no conjunto dos números reais, só números o quê? Positivos ou nulo. Tem que ser de 0 para cima. Então o domínio dessa função é o quê? O conjunto dos números reais não negativos. Inclui o zero, tá? Então esta função, ela só está definida para x o quê? Maior ou igual a zero, só para cá. O gráfico dela parte do zero e passa aqui, ó. Faz uma curva assim, ó. Aqui é a parábola. Deixa eu fazer isso aí com a caneta vermelha, fica melhor, né? Fica mais bem explicadinho. Então olha bem, onde é que estão as duas partes que são inversas, ó? Aqui e aqui. Lembrando que os gráficos de duas funções inversas, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Reta y igual a x. Y igual a x. Então está aqui a função y igual a raiz quadrada de x, é aqui a função y igual a x ao quadrado. Beleza? Então tá aí. Um abraço. Tchau, tchau.